Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Olha só, neste vídeo eu quero tratar sobre dois assuntos aqui. O primeiro deles, gente, é sobre a chegada do Marinho. O Marinho, de fato, é jogador do Fortaleza. E o segundo ponto é sobre o Strootman, que é o jogador holandês, o Kevin Strootman, foi oferecido ao Leão. Nós não sabemos, né, se de fato o Leão vai tentar levar isso para frente, até em virtude de que o Fortaleza costuma ter uma gestão bastante profissional nas suas visitas ao mercado, né? Raro é o caso em que algo vaza. Nós não sabemos. Presumo, contudo, que os dirigentes do Fortaleza não vão contratar o Strootman apenas porque ele foi oferecido, né? Mas eu quero tratar do jogador. Aqui também fala para vocês se de fato seria interessante ou não. Evidentemente, antes disso, só tocar aqui dois pontos. O primeiro aqui, eu fiz uma publicação agora há pouco no Insta em questão de segundos. Algumas pessoas já entraram em contato comigo. Josa, você vai fechar o canal? Não vai fechar o canal? Que história é essa e tal? Enquanto eu tocar o canal aqui, vou levar da melhor maneira possível. Tenho pensado sim, em virtude de algumas questões aí pessoais, né, que tem acontecido. Talvez nessas 2 próximas semanas eu vou me decidir o que eu vou fazer aí, né? O outro ponto, gente, e aí enquanto eu estiver tocando esse canal, eu tenho que levar a sério os compromissos que eu tenho. Tenho o patrocínio da OneXBet, e para você que curte uma aposta esportiva, eu sugiro a você que, se for fazer uma aposta, para fazer uma aposta usando a OneXBet, né? Que patrocina o meu canal, dá muita força para o meu canal, segurou muita onda aqui quando eu precisei, né? Então, se você não é inscrito, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Ao se cadastrar, coloque lá. Importa muito isso, tá? O código promocional OneXJosa, porque ele é identificador e vai mostrar por quê que você chegou lá na casa de aposta, né? Já sou inscrito, beleza, então você pode usar e abusar de apostar via OneXBet usando, né, o nosso link aqui, ok? Para tanto, vou dar aquelas dicas que eu sempre tenho passado aqui e a partir das quais algumas pessoas têm ganhado um bom dinheiro. Tem gente que também não tá ganhando não, tá? Sendo bastante honesto, porque não tá fazendo a coisa da maneira como eu falo aqui. Por exemplo, eu sou do tipo que gosto da aposta segura, né? E tem gente que tá indo pra uma coisa mais maluca aí. Então não funciona, né? Alguém falou pra mim, Josa, eu perdi dinheiro com a sua dica. Mas tá, você fez aquele jogo... Não, eu coloquei vitória. Eu falei, não. Era pra colocar, na verdade, que saía um número tal de gols, né? E assim por diante. Vamos lá. Brasil contra Senegal vai ser hoje. Pensa aí numa combinada. Brasil contra Senegal. Hoje. Gente, Senegal é a melhor seleção africana. Finalmente o Brasil vai pegar um time forte, né? Na minha opinião, as duas equipes vão marcar. Raramente vão não ambas marcam, né? Mas neste caso eu acho que as duas vão marcar. De qualquer maneira, como eu gosto de aposta segura, eu diria pra vocês, vai nos 2 gols. Fale que vai sair no mínimo 2 gols aí, nessa partida. É São Paulo contra a equipe do Atlético Paranaense, no Morumbi. Tricolor contra Furacão. Neste caso aí, eu acho que é empate ou vitória do Tricolor do Morumbi. Tá? Santos contra a equipe do Corinthians. Ao meu ver, empate ou vitória do Corinthians, tá? Neste jogo. E o Bahia contra o Palmeiras. Pra mim, o Verdão tem tudo pra ganhar, mas eu acho que é empate ou vitória do Verdão. Gente, Josa, eu vou ganhar pouco se eu ir... Mas vai ganhar. Mas vai ganhar. Arrisca. Fazer nesse sentido aí. Eu analiso muito pra falar isso pra vocês, né? Então, se você realmente for apostar nesses jogos, né, tenta seguir isso aí pra ver o que acontece, beleza? Você pode pensar em algo alternativo. Por exemplo, Bahia e Palmeiras, né? Que vai sair pelo menos 2 gols nesse jogo aí. Beleza, não vai sair muito não, mas 2 gols vai sair nesse jogo aí. Santos e Corinthians, você pode falar, por exemplo, no Santos e Corinthians, que não vai sair mais de 1 gol no primeiro tempo. Também é uma boa dica. São Paulo Furacão, pra mim, é empate e vitória do São Paulo mesmo. Nesse jogo aí, né? E também, na minha opinião, não vai sair mais de 1 gol no primeiro tempo. Mas eu fico muito nessa do empate e vitória do São Paulo aí. Tá bom, gente? É isso. Sobre o Marinho. Chegou. Foi contratado. Toda aquela análise, meus amigos e minhas amigas, que falava sobre o Marinho, né, desempenho dele, que não estava bom no Flamengo, o desempenho dele, que não estava bom no Santos desde 2020, porque ele foi muito bem em 2019, foi muito bem. Em 2020 ele mandou bem também. Acho que não jogou tanto como em 2019, mas aquela equipe já do Cuca, aquela equipe, ela assim, o Cuca não mudou muito aquela equipe, né? E os jogadores estavam muito empoderados pelo trabalho anterior do Jorge Sampaoli, que foi um trabalho espetacular. Então os jogadores estavam andando muito bem. A equipe estava, na verdade, jogando
muito, já estava sofrendo um pequeno desmonte, mas ainda assim estava jogando muito. Até porque os jogadores da reserva também foram muito empoderados pelo Jorge Sampaoli. Então o Marinho teve ali em 2020 também muito bom. Depois disso, ele não conseguiu ter bom desempenho no Santos. Ok? Há aqueles que falam, o Marinho não costuma gerar problema em clube. Gente, a gente tem que dimensionar o que é o jogador. Infelizmente, em alguns momentos, sim, aconteceu. No Santos aconteceu isso. E ao menos uma vez, isso aconteceu também no Flamengo. Significa, contudo, que isso vai acontecer no Fortaleza? Quem disse que vai? Talvez não. Talvez não. O fato do jogador ter um problema no clube não significa, por exemplo, que ele vai necessariamente ter problema. Não. Qual é o ponto disso aí, contudo? E por que eu estou abordando isso? Porque aqueles que acham que o Marinho é um jogador que costuma gerar problema, tem que esquecer isso neste momento. Não pode, a partir do momento que ele chegou, né, ficar pontuando esse tipo de coisa. Por quê? Porque o Marinho não gerou problema no Fortaleza ainda. Ok? Não gerou problema. Então nós não podemos falar dos problemas que ele vai gerar, que ele pode gerar, porque ele não gerou ainda. Isso é passado. Uma outra questão também que o desempenho dele, que não estava legal, né, tem que ser esquecido. Aquela análise acabou. Aquela análise era anterior, até para justificar, até para aumentar o debate sobre a contratação ou não do Marinho. Uma vez que ele foi contratado, já foi contratado. Já é jogador do Leão e agora tem que ser protegido como jogador do Leão. E é necessário dar a ele um tempo para que ele demonstre. E a análise sobre o Marinho a partir de agora, a análise, ela não existe. E ela só vai ter elementos, né, que a configurem, que a materializem, que a faça existir, a partir do momento em que ele começar a jogar. E a partir do momento em que a gente avaliar o desempenho dele. Como isso não aconteceu ainda, então não tem uma análise. Agora o que tem é o quê? E o que deve ter é o quê? O que deve ter agora sobre o Marinho? Torcida. É torcer para que dê certo. Torcer para que o jogador seja muito feliz no PC. Torcer para que o Fortaleza também seja muito feliz com o Marinho. E é isso que eu desejo. Para o Marinho, para o Fortaleza e também para os dirigentes do Fortaleza que tiveram a ideia de buscar o Marinho. Até porque eles vão ser muito cobrados caso o jogador não consiga corresponder, né? Acho até que deve realmente ser cobrados aí no sentido de que buscar mais um jogador que não tinha alto desempenho, aquela coisa toda, mas isso evidentemente o desempenho não acontecer. E cobranças evidentemente que sejam construtivas e não destrutivas no caso. Beleza, gente? Então sorte a Marinho, tomara que ele seja realmente um belíssimo reforço para o Leão. Tem características importantes para o jogo do Leão, é um jogador que se configura muito com esse jogo aí do contragolpe, né? E o Fortaleza de fato precisa muito desse tipo de reforço, ok? Sobre o Strootman, o Kevin Strootman. O Strootman é um jogador que quando pintou no futebol holandês, ele era um fenômeno. Porque era um volante muito diferente daquele tipo de volante que era confeccionado nas canteiras holandesas. Naquela ocasião, a Holanda formava muito o tal do volante misto, que hoje é o que se constrói no futebol da Argentina em especial. Aquele volante que é muito ofensivo, que protege muito a primeira linha, mas vai embora, vai para o campo de ataque. Estou falando de Edgar Davis, né? Davis no caso. Estou falando do Seedorf, né? Que jogou no Botafogo, né? Do Rijkaard e muitos outros volantes ali da seleção da Holanda. Os caras iam para frente. Os caras eram muito bons. Quando atuavam ali perto da área também. O Strootman, quando ele pintou, ele era diferente de tudo isso. Ele não era um jogador que ia muito à frente. Ele era um jogador que protegia absurdamente a primeira linha. Era um jogador para o primeiro campo, o campo de defesa. E a capacidade que ele tinha de proteger lado de campo, de proteger os espaços desocupados por um volante que estava ao lado dele, ou até mesmo por um zagueiro que ia um pouco mais à frente, essa capacidade do Strootman era impressionante, gente. Mas era tão eficaz, tão absurda, que lá na Holanda abriu-se uma exceção para esse tipo de jogador e ele começou a ser considerado um dos grandes volantes, uma das grandes promessas do futebol da Holanda, né? Quando ele vai a Roma, ele também tem uma temporada espetacular, a primeira temporada dele, muito boa. Só que começam as lesões. Ele tem problemas seríssimos no joelho. E aí a gente vai conhecer um outro traço da carreira do Strootman. Primeiro, ele demora muito para se recuperar da lesão. E uma vez recuperado, ele demora ainda mais para ganhar ritmo competitivo. E sempre que ele estava começando a ganhar esse ritmo competitivo, vinha uma outra lesão. E aí praticamente o tirava novamente dos campos. Quando ele estava se recuperando novamente, vinha outra lesão e isso marcou a carreira dele a tal ponto que a última convocação do Strootman foi em 2011 para a seleção da Holanda, né? E isso praticamente marcou a carreira do jogador de uma forma bastante negativa, a ponto dele atuar
ter atuado aí pelo Genoa, que é uma equipe da segunda divisão do futebol da Itália, e agora está livre no mercado. Está com 33 anos de idade, é alto, forte, mas não tem todo aquele arranque para ir para o lado do campo e proteger a subida de um lateral, o espaço vazio deixado por um lateral. Não é mais tão eficiente naquela capacidade de segurar a onda sozinho quando um jogador ao seu lado vai também ao campo de ataque, né? E também não consegue, naquele 1 a 1 que ele era destrutivo, né, destruía tudo à frente dele, e já não consegue ter tantas vitórias nesses embates com os jogadores das equipes adversárias, né? Algo de diferente aconteceu no jogo do Strootman. Ele começou, até para compensar tudo isso, a trabalhar um pouco mais à frente. É um cara hoje até que faz alguns gols, né? Mas é um jogador ainda que, na minha opinião, está um tanto quanto perdido na carreira. E futebolisticamente, eu acho que ele ainda precisa se encontrar com uma identidade de jogo bem mais profunda. Então, nesse sentido, em virtude da idade, em virtude do fantasma da lesão, das lesões ainda o perseguir, né? Em virtude de que, até por causa disso, ele geralmente vai para a disputa com o pé um pouco mais mole, tudo isso aí, eu diria para vocês que neste momento, o Strootman não seria, em teoria, uma boa indicação de reforço para o Fortaleza, né? Pode chegar, por exemplo, se ele for contratado e detonar, mas eu tô falando, gente, veja, entendo a análise, é em cima do que o jogador, né, estava fazendo. Eu não posso falar que vai ser excelente, eu não posso jamais fazer uma análise futurológica. Eu tenho que falar daquilo que o jogador estava fazendo, gente. Analisar sobre o desempenho. E é isto que autoriza eu falar, pode ser interessante ou não. Até porque o jogador que estava detonando numa equipe aí, ele pode ser contratado e de repente ele não se adaptar. Toda contratação implica perigo. Se é assim, um jogador que estava com desempenho ruim é ainda mais perigoso que ele seja contratado e ele dê certo, né? Então, em teoria, pode não dar certo. Agora, a gente não sabe se vai dar certo ou não, caso de fato seja contratado, né? Agora, de qualquer maneira, eu diria que não é um perfil interessante não, até porque o Fortaleza não ganharia muito dinheiro com ele. O salário que ele ganharia seria também na casa, mais ou menos, do salário que vai ganhar o Marinho, que ganha um galhado e assim por diante, né? E Fortaleza, mais um jogador aí que, para os padrões do Fortaleza, vai ter um alto salário, não seria legal. E o Fortaleza não ganharia absolutamente nada com ele, no sentido de o negociar futuramente para um clube europeu. Então, em virtude de tudo isso, eu acho que não seria de fato uma boa Strootman hoje como reforço do Fortaleza. Tá bom, meus amigos? É isso.